Vamos então resolver o rascunho número 16, que se refere à circunferência, concretamente a ângulos inscritos e semi-inscritos. Considere a figura tendo em conta que D, ponto D, é um ponto de tangência, isto é, este segmento reto AD é tangente à circunferência, no ponto D. O comprimento do segmento AD é igual a 5 unidades de comprimento. Pede para calcular o valor do comprimento AE. Portanto, o comprimento deste segmento. Dá-nos aqui várias hipóteses e nós temos que resolver para ver qual é que corresponde à correta. Tendo em conta as noções de ângulos na circunferência, concretamente o ângulo semi-inscrito, neste caso, que é equivalente ao ângulo alfa. O ângulo alfa é um ângulo semi-inscrito. Sabemos que o ângulo alfa, a amplitude do ângulo alfa é igual à amplitude do arco correspondente, que neste caso é o arco BD, é dividido por 2. Portanto, porque o ângulo alfa é um ângulo semi-inscrito. Por outro lado, o ângulo beta, portanto, este ângulo é um ângulo inscrito. O ângulo beta é um ângulo inscrito, porque tem o vértice na circunferência e os seus lados são duas secantes. O arco correspondente é exatamente o arco BD. Então, a amplitude do ângulo beta, é igual a BD sobre 2. Se alfa é igual a BD sobre 2 e beta é BD sobre 2, então o ângulo alfa é exatamente igual ao ângulo beta. Isto é, se dois ângulos inscritos têm os arcos correspondentes iguais, então eles são iguais, que é o caso disto. Portanto, o ângulo alfa tem este arco, BD, e o ângulo beta tem o mesmo arco, BD. Portanto, eles são iguais. Portanto, analisando a figura, o que é que nós concluímos? Concluímos que no triângulo, considerando o triângulo DEC, o ângulo gama, que é um ângulo externo. Ora, segundo o teorema dos ângulos externos de um triângulo, a amplitude de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das amplitudes dos ângulos internos não adjacentes. Neste caso, é igual à amplitude do ângulo beta mais a amplitude do ângulo θ. Então, a amplitude do ângulo gama é igual a beta mais θ. Sendo assim, se verificarmos que este ângulo, o ângulo gama, é igual a beta mais θ, sendo beta igual a alfa, significa que é igual a alfa mais θ. Do outro lado, se verificarmos no triângulo, nós temos o mesmo ângulo, a mesma amplitude, θ mais alfa. Portanto, o que é que nós podemos concluir aqui? Podemos concluir aqui que o triângulo ADE é um triângulo isósceles de base DE. Isto é, recapitulando, se a amplitude do ângulo D em D é igual a ADE, é igual à amplitude do ângulo E, que é a amplitude do ângulo BED, então o triângulo ADE é um triângulo isósceles de base DE. Se o triângulo ADE é um triângulo isósceles e se AD vale 5 unidades de comprimento, que é um dado do problema, não é? Então o AE é igual a quanto? É igual a 5 unidades de comprimento, que são exatamente do outro lado igual. Portanto, a resposta do problema é a opção D. Vamos então ver este problema dinamicamente no GeoGebra para verificar exatamente a sua evolução com a mudança, com a alteração do raio da circunferência e com a distância D. D, neste caso, que é um dos dados do problema. Consideremos então a construção dada no enunciado do problema e consideremos esta distância D, que é o comprimento do segmento AD, igual a 5 unidades de comprimento. O que é que nós verificamos? Verificamos exatamente que estamos perante um triângulo isósceles, não é? De lado AD igual a AE, portanto 5 unidades de comprimento. O ângulo beta é exatamente igual ao ângulo alfa, 32,5, e se verificarmos o ângulo gama, neste caso é o delta aqui, 71,4 é exatamente a soma do θ mais o alfa. Não é? Portanto, confirma exatamente os resultados do problema. Contudo, o que é que nós podemos concluir aqui? Se fizermos alterar o diâmetro da circunferência, e portanto a configuração da figura, verificamos que os resultados se mantêm constantes, não é? As conclusões são as mesmas. O ângulo θ
esta é a mediatriz deste ângulo, dá θ para cada um dos lados, o ângulo alfa é o ângulo beta e o AD é igual ao AC. Se nós alterarmos a distância de 5, em vez de ser, por exemplo, 5 passa a ser 10, verificamos que este segmento tem 10 de comprimento, estamos perante na mesma um triângulo isósceles de lado 10, né? O ângulo beta é igual ao ângulo alfa, na mesma, e o ângulo θ são iguais. Portanto, e o ângulo gama, neste caso o delta, é igual à soma do θ mais o alfa. Portanto, todas as relações se mantêm constantes. Se animarmos o problema, verificamos que estamos sempre, qualquer que seja a combinação, estamos perante sempre um triângulo isósceles, não é? Olhamos para estes lados, portanto, estamos sempre perante um triângulo isósceles.